aqui Marcel Scalco para mais uma edição do Vida é Podcast. O podcast para aquelas pessoas que curtem bater papo sobre a vida, mas especialmente curtem, deliciam-se, apreciam viver a vida. Aqui estou eu mais uma vez com meu co-host, com meu companheiro de jornada, Robson Amushi, que também vai dar as boas-vindas a vocês. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Que prazer estar aqui. Estava com uma saudade gigante. É verdade, demorou um pouco dessa vez, né? Desse encontro. O que fez que demorou tanto? Eu estava por aí aproveitando a vida, vivendo a vida como é, felicidade, alegria, superando as adversidades, sendo resiliente e usando as leis da vida para fazer a coisa ser mais tranquila. Aí tudo flui mais, né? Amém. Hoje temos a alegria de contar com a presença de Miguel Cavalcanti. Miguel Cavalcanti é um treinador, um mentor no agronegócio, mas especialmente, com muito orgulho, ele traz consigo a tradição de uma família que atua no agronegócio há mais de 100 anos. Essa é a apresentação formal. Para mim, o Miguel é aquele amigo de todas as horas, disponível para te dizer a verdade de maneira mais íntegra e genuína, desde que ele entenda que vai te fazer bem. Seja muito bem-vindo, Miguel Cavalcanti, ao Vida é Podcast. Marcel, obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui, Amushi, que alegria estar aqui com vocês. Muito orgulho e felicidade. Que legal, cara. Tu sabe como as coisas funcionam por aqui, né? O Tô nosso pronto. esforço é para que seja um gostoso bate-papo entre amigos, entre pessoas que compartilham não exatamente da mesma visão de vida, mas, vamos lá, dos mesmos princípios, né? Que curtem, que apreciam olhar para a vida, conversar sobre a vida, navegar, fluir pela vida. E a gente começa te perguntando, e daí, como vão as coisas? As coisas vão muito bem e estar aqui é uma alegria muito grande porque eu tenho aprendido com o tempo que eu chamo isso aqui, o que a gente está fazendo, de conversas desafiadoras. Que é uma conversa amigável, mas é uma conversa intensa, inteligente, e esse ambiente em que você está trocando com uma pessoa que você admira, que você gosta, que tem a contribuir, é o melhor jeito que eu consigo fazer download do meu cérebro. Né? Tipo, eu consigo pensar coisas diferentes, que eu consigo acessar coisas que eu sei, que eu sinto e que eu acredito. E, então, tá aqui para mim é uma alegria muito grande de poder... Vamos ver o que esses dois caras vão fazer de download do meu cérebro hoje aqui. Vamos puxar coisa boa. Tu sabe que tu está falando, e isso é um aspecto interessante. A gente está aqui para bater papo, já vou começar, né? Eu não penso bem escrevendo. Eu escrevo bem, mas eu não faço bons downloads do meu cérebro, ou do meu sistema, ou do meu espírito escrevendo. Eu faço melhores downloads falando. Inclusive, esse conceito de vida ele saiu no meio de uma fala. De meio de uma fala. E essa fala é tão bonita, que eu na hora fiquei completamente emocionado. Como tu funciona melhor? Eu também estou falando, eu me conecto a essa fonte, a esse algo maior que me traz palavras que às vezes eu falo, nossa, que lindo isso, de onde eu estou tá chegando. Mas eu comecei a assistir minhas lives e meus vídeos, que eu não fazia isso. A gente tem um receio, às vezes, de assistir nossas coisas. Eu comecei a assistir e aí sim eu comecei a ter mais prazer em escrever aquilo. Então eu assisti aquilo e falava, que legal, deixa eu pôr na caneta, e eu aprendi lá no Leis da Vida. Sem pensar. Então assistia e escrevia. E está sendo maravilhoso para mim. Em breve a gente tem novidades aí em um novo livro. Mais um livro, né? Puxa vida. Mas e tu, como é que funciona melhor? Além desse ambiente de bate-papo, assim, a produção mesmo, como... Esse, assim, conversando com outra pessoa que tem a trocar, é de longe o melhor jeito. E tem também ambientes que fazem ficar melhor ou pior. Por exemplo, viajar de carro é excelente para você conversar. Porque você está todo mundo acordado ali, né? Focado, você está dirigindo, então o seu cérebro está atento, mas está gastando uma parte que não gasta para conversar. E você não tem interrupções, não vão chegar pessoas, meio que você não vai ficar no celular e tal. Você dá uma relaxada também. Melhor que viajar de carro, andar a cavalo.
Pertinho da cavalo. Fazer uma reunião andando a cavalo é incrível. Incrível. Andando a pé também é legal. O Steve Jobs fazia as reuniões mais importantes dele andando por um parque, né? Agora, para mim, também funciona bem se eu abrir uma página em branco. Você vê que o meu caderno aqui ele não tem pauta, né? Uhum. E eu começar a escrever uma espécie de mapa mental e sair ideias e coisas daqui. E aí eu vou derivando. E aí, muitas vezes, eu uso isso aqui, por exemplo, para fazer uma live, ou para fazer uma aula, ou para escrever um artigo, né? Isso aqui é uma coisa solitária. Se eu for falar sozinho, tipo numa live, eu vejo, por exemplo, as lives que eu faço sozinho e as lives que eu faço como convidado, a com convidado fica mais legal. Tipo, é uma coisa mais natural. É uma coisa mais interessante, né? E mesmo que seja, né, eu estou em busca de uma pessoa para me entrevistar como se fosse um jornalista cético. A me questionar, mas isso aí, esse negócio aí de leis da vida, tipo, isso não funciona mesmo, sabe? Tipo, achar as objeções, colocar o dedo na ferida e tal, que isso vai, tipo, te ativa a saber explicar as coisas, né? Sim, instigar. Sabe que tem um livro do Bert, na longa bibliografia de Bert Hellinger, o que nós recomendamos como um dos primeiros livros a serem lidos chama-se Um Lugar para os Excluídos. E a parte mais substancial desse livro é uma jornalística, eu misturei cética com um jornalista, uma jornalista cética francesa. E ela confronta ele o tempo todo. O tempo todo. Ela leva no extremo. E ali tem algumas das percepções mais ricas do Bert. Então faz sentido essa tua proposta, essa tua ideia de se colocar em xeque, porque daí a nossa mente gira, ela começa a criar soluções, né? E ao mesmo tempo tem coisas que você fala que você acha que faz todo sentido, mas para o outro, fala, não, isso aí não encaixou. Né? Então aí a pessoa vai falar, mas esse negócio aí não está fazendo sentido. Ou explica melhor tal coisa. Tem coisa que eu já estou acostumado demais a falar e para mim é uma coisa muito simples e fácil. Mas para o público que nunca ouviu aquilo, aquela parte não faz, né? Não faz sentido ou não conecta e aí não... Né? E é muito curioso também, quando você está fazendo isso, você perguntar para as pessoas o que valeu a pena, o que ela mais gostou, o que mais marcou, qual foi a maior sacada, e às vezes aparecem coisas inesperadas, né? Ontem eu estava dando uma mentoria de marketing e aí eu contei uma história engraçada sobre entrevistas, eu falei, olha, tem um estilo Maluf de dar entrevistas, que é a pessoa pergunta A e ele responde Z, né? É bem isso. Porque ele não quer responder aquilo. E aí eu falei para a pessoa, o mais incrível é que funciona. Tipo, ele vai passar batido e a pessoa não vai falar, não, peraí, você não respondeu A, responde o A. Tipo, e aí, assim, eu falei 2 horas sobre N coisas, no final eu perguntei, o que mais te marcou na nossa conversa hoje? Aí umas 3 pessoas falaram, a história do Maluf. Pô, cara, não era sobre isso o negócio, sabe? Mas é que tinha essa história tem uma pimentinha, tem uma coisa diferente, tem alguma coisa ali que marcou as pessoas. Então você também ficar escutando o que mais marca as pessoas no que você falou, também é uma maneira de você entender coisas que acionam o gatilho e ativam a pessoa de alguma forma, assim, né? Tipo, tem expressões que você usa que podem virar marcos da sua comunicação, uma linguagem que a sua tribo entende e tal. Então, por exemplo, tem um conceito que eu inventei do nada, assim, respondendo uma pergunta num evento, que é o pecuarista carregador de arruelas. A arruela é uma pecinha e tal, né? Que, tipo, é uma metáfora de você fazer coisas que te cansam, que gastam seu tempo, que não são as coisas mais importantes do seu negócio. O problema não é carregar a arruela, é que se você está carregando muita arruela, o trabalho do dono você não está fazendo. Né? E isso virou uma expressão entre os alunos, entre os meus clientes. Não, essa semana foi terrível, eu carreguei muita arruela. Isso em outros ambientes, cara, tipo, ficaram loucos, que negócio aí de carregar a arruela. Então, mas entre a turma que entende isso, olha, essa semana eu não fui produtivo, não consegui fazer atividade de alto valor, eu me ocupei com coisas menores. Né? Então, você também achar essas expressões e a maneira de você... Isso facilita muito a comunicação. Exato. Isso cria ali uma linguagem. Né? Essa linguagem. Cria uma linguagem. E a gente... E aí eu tô falando aqui, tô lembrando de umas coisas muito malucas, que
Uma vez eu vi uma palestra de um cara que falou assim, a gente dá significado para as coisas que não tem nenhuma razão lógica. Vou dar um exemplo que esse cara deu. No Brasil, se você falar para uma pessoa que ela é um chuchuzinho, é um baita elogio. Mas chuchu é a coisa mais sem graça do mundo. Não Ainda tem gosto, assim, não ainda tem. assim. Só que aí se você for na Argentina e falar chuchuzinho, tipo, nada, tipo, você traduzir literalmente ou em inglês, não tem, né? E aí, tipo, na Argentina parece que é uma outra verdura que também não tem nada a ver. Tipo, você é uma alface. Não, tipo, sabe? Tipo, e aí a gente... Chuchu é bom, né? Então, não tem gosto, não é que é uma fruta exótica, deliciosa. Não, é um negócio que não tem gosto, né? Então, é engraçado como a gente dá significado para coisas que... Não quero debater contigo, porque para mim chuchu tem gosto e é bem bom. É Mas bom. aproveitando esse tema... Com molhos especiais e, tipo, ele é um substrato para você colocar molho, né? Mas tipo, é tipo peito de frango, assim, aproveitando sabe? esse tema do agro, acho que é legal a gente oportunizar que as pessoas te conheçam um pouquinho mais, né? Tá bom. O que aconteceu na tua jornada que tu vindo do agro, tu não ficaste tipicamente, né, no agro, né? Não ficaste tipicamente, que eu digo lá na fazenda, plantando, em que momento a tua vida tomou esse rumo da mentoria, da consultoria, do treinamento em agronegócios? Conta aí para nós o que aconteceu. Puxa, que legal. Tem tanta coisa que acontece, né? Primeiro, assim, que eu acredito que todo mundo tem várias camadas. Que você gosta de várias coisas e você pode explorar várias coisas na sua vida. E quando você me perguntou de onde eu era, eu respondi que eu sou brasileiro, né? Porque o meu pai é pernambucano, a minha mãe é carioca. Eu nasci no Rio de Janeiro. No início, na primeira infância, morei na fazenda em Goiás, depois em Goiânia, depois eu voltei para o Rio, depois eu morei 20 anos em Piracicaba, agora eu moro em São Paulo. E nos Estados Unidos, quantos? Eu morei 1 ano nos Estados Unidos. Durante a faculdade, Unidos. ganhei uma bolsa para morar no Arizona, que é um lugar totalmente diferente. Nunca imaginei que ia morar num deserto, né? Então, situações e lugares diferentes. Pessoas diferentes. Pessoas diferentes, encontros que você, tipo, né? Ao mesmo tempo, uma curiosidade muito grande por N coisas. E eu entrei na faculdade em 97. Eu me formei em 2001. Quando eu entrei na faculdade em 97, estava começando a internet no Brasil. No Rio de Janeiro tinha BBS, aqui em São Paulo também tinha. Mandic, né? Tinha... isso eu sou dessa época É aí. velho, hein? Eu me formei, saí do colégio em 96, fiz engenharia civil em 97 também, por isso que eu lembro. a gente do mesmo ano, mais ou menos. Mas eu sou velho, eu estava formado já. Cara, é muito louco. Em 96 eu estava casando. E eu já tinha feito duas faculdades, pós-graduação e curso técnico. É muito Você está bem louco conservado, isso, esse é o ponto. Estou bem cuidadinho, né? Apesar da barba branca. Vamos lá, voltando. Mas aí, em 97, estava começando a internet. Então, eu tinha interesse por isso. Então, eu tinha em 95, 96, tinha uma revista no Brasil que tinha a listagem de todos os sites brasileiros e não gastava a revista inteira. Eram algumas páginas da revista para dizer quais os sites existiam no Brasil. Nossa. E eu achava aquilo interessante e tal. E, né, assisti uma palestra do cara desse dono dessa revista, que era um pioneiro da internet no Brasil e tal. Bom, aí eu me interessei. Quando eu fui para a Exalc, em Piracicaba, na primeira semana, eu fui no departamento de informática, que tinha computadores jurássicos, fazer meu e-mail. Fui lá fazer meu e-mail, quero ter um e-mail. Porque eu tinha visto um amigo meu, que era 1 ou 2 anos mais velho que eu, que tinha entrado na PUC do Rio de Janeiro, e eu tinha ido lá na PUC ver a tal da internet. E aí ele me mostrou um computador, tela verde, que você escrevia um texto e chegava lá nos Estados Unidos. Então você mandava cartas eletrônicas automaticamente. O que já era um absurdo. E era uma coisa incrível aquilo. XTAT. Né? Incrível. Pô, o telefone funcionava muito mal naquela época. Você pegava o telefone e esperava dar sinal. Sim. Né? Tipo, quem não tem a nossa idade não sabe o que é isso. Você dava trote, porque você ligava, a pessoa não sabia de quem estava ligando, né? Tipo, um monte de coisa nesse sentido. Então, tem uma coisa de momento. Eu entrei na faculdade em 97, eu me formei em 2001. 10 anos mais novo, 10 anos mais velho, talvez eu não tivesse esse mesmo momento de estar vivendo aquele início de um negócio. Né? Então teve muito esse... E aí eu fui para os Estados Unidos em 99, eu ganhei uma bolsa. A tua graduação foi em quê? Foi em agronomia. No meio do terceiro ano, eu ganhei uma bolsa para ir para os Estados Unidos.
Aí eu fui para os Estados Unidos, cheguei lá, tinha internet banda larga, de graça, no laboratório de informática do campus, e tinha inúmeros lugares que tinha internet banda larga de graça. Uau, um contraste. O contraste com o Brasil, ao mesmo tempo que toda a minha vida no Brasil, eu podia mandar carta, ligar era muito caro e ruim, ou eu podia mandar e-mail. Então a minha vida durante um ano, e-mail era um presente. Eu mandava e-mail para os meus pais, eu mandava e-mail para os meus amigos, eu trocava e-mail com as pessoas e era legal, tipo, receber o e-mail, tipo, você checava e-mail 2 vezes por dia e tipo, nossa, tem um e-mail de alguém aqui, tô lendo, vou responder e tal. Era muito legal receber um e-mail naquela época. Tinha o efeito da carta, né? E eu também vi esse tempo na frente da internet e tal, e lá tava bombando esse negócio, né? Investimentos e tal, foi a primeira grande onda da internet. Quando eu voltei, e aí... Tipo, Nessa época não tinha CQ, MSN, né? ICQ, Lembra ICQ, MSN, eu acho que tinha. MSN e ICQ. O O ICQ foi o primeiro e o MSN veio Isso. bombando depois. ICQ, mais ou menos Pra nessa quem não época. está entendendo, ICQ era um O WhatsApp da programa época. de mensagem. De mensagem. Mensagem automática. Mas no computador só. No computador. De texto. Não tinha, De não tinha texto. smartphone. Não tinha smartphone, O- tinha telefone. O iPhone é de 2007. Né? Então tá muito antes disso. Então tem esse momento. E aí, quando eu estou me formando, no último ano de faculdade, eu resolvi fazer um jornalzinho de pecuária, que chamava Carne News. E aí um cara que era 10 anos mais velho que eu na Exalc, que já era formado, já tinha empresa e tal, vê esse jornalzinho, liga na República, que eu morava numa República com mais 12 pessoas, a maior bagunça que você pode imaginar, a coisa mais legal do mundo ao mesmo tempo. Liga na República, deixa um recado escrito na lousa. Fulano te ligou, liga nesse telefone. O quadro de recados era uma lousa. Né? O meu apelido na Exalc é Ribamar. Né? Então, em Piracicaba todo mundo tem apelido. Né? Ribamar, ligar para Marcelo, telefone tal. Tipo, escrito na lousa com giz. Eu ligo para ele e ele fala, olha, eu tenho um negócio de internet que eu toco de pecuária de leite, vi que você tem esse Carne News aqui, preciso de uma pessoa para tocar o de pecuária de corte. Aí eu vou conversar com ele. E aí ele fala tudo que ele está fazendo no leite, eu não escuto o leite, eu só penso em carne. Ele está falando tudo que está fazendo, eu estou pensando. E aí, para mim, assim, foi um negócio que eu falei, pô, isso aqui talvez seja a coisa mais legal que eu posso fazer agora, porque essa democratização do conhecimento no agro é ainda mais valioso, porque no agro tem grandes distâncias. Uma coisa é você estar na Avenida Paulista e ter acesso à internet. Outra coisa é você estar no interior de Rondônia. Eu entendi. Né? E aí eu fui vendo isso aos poucos, assim, por exemplo, em 2007, quando lançaram o Kindle nos Estados Unidos, eu fui um dos primeiros brasileiros a ter Kindle. Porque eu fui para os Estados Unidos em 2008, eu comprei um Kindle, falei, cara, eu vou conseguir ler o livro no mesmo dia que um cara que mora em Nova York? Isso é muito incrível. É muito Tipo, eu vi um cara falando que tem 2 tipos de leitores, né? Tem o leitor defensivo, que lê para não ficar para trás, e tem um leitor agressivo, que lê para ficar na frente. Né? Eu sou desses caras, tipo, eu gosto de Miguel, né? E ali tu entrou nesse mundo e tu nunca foi operar assim em tempo integral no agro? Ou ali tu começou, tu foi, voltou? Ali eu comecei e nunca saí. Nunca mais saiu, E nunca cara. saí. Né? Ao mesmo tempo que eu tinha a vivência... E a força do destino nisso. Tipo, Meu total. Deus! Foi uma sequência de sortes e de acontecimentos e de acaso. Alguém podia ter ido lá na lousa e apagado a isso que eu ia mensagem falar. e eu nunca ia ligar pro cara. Que foi meu sócio por 10 anos, é meu amigo até hoje. Que maluco. Né? E ao mesmo tempo eu tinha visto uma palestra dele 5 anos atrás, na primeira semana de graduação, que ele foi dar uma palestra para os alunos, para os bichos, de experiência profissional. E eu, caraca, pô, legal esse cara aí e tal. Fala, Sérgio. Pode falar. Não, eu fui mandar uma tossidinha aqui para não Ah, sair. tá não. tudo bem, a gente segue. Podcast ao vivo. Não tem. Eu achei que o cara não estava gostando do que eu estava falando. Não, tava tá demais. Ô, Miguel. E legal, eu entendi. Aqui tem a força do acaso, mas aí me surge algo assim, ó. Tu vem de uma família, vou usar a expressão do agro, há mais de 100 anos, agora mais de 100 anos, e aí tu deriva, tu não sai completamente, né? Passou em algum momento, eu quero te fazer 2 perguntas em uma. Algum momento, mas eu não estudei para isso, eu estudei para isso. Tem pessoas que pensam, né? Eu sou advogado,
Eu sou administrador de empresa, que conversa um pouquinho com o que eu faço hoje, mas também não é muito. E eu sou técnico em pecuária. E hoje a parte substancial da minha vida é comportamento humano, né? Mas nunca me passou, eu estudei, eu vou perder esse conhecimento. Também não estava perdendo o conhecimento. Mas, enfim, não é a carreira padrão de quem faz agronomia. Esse é um aspecto. Tu contigo mesmo. Cara, eu não quero perder esse conhecimento aqui, se rolou isso. E se rolou alguma dificuldade com a família, com a expectativa da família, de passar a fazenda, de passar os negócios da família. Como se isso aconteceu contigo ou não? Esse negócio de pensar, eu não estudei para isso, eu nunca pensei isso. Até porque no início, o negócio era um portal de informações técnicas sobre pecuária. Então, tu tinha a sensação que estava dentro do negócio. Eu não estava dentro de uma fazenda, eu não estava... Mas você tinha informação. Mas eu estava mexendo com informação claramente ligada com o que eu estudei. Né? Então tinha esse ponto. Eu também não... Eu nunca tive esse negócio, tipo, eu tenho que fazer... Eu pensei uma época em dar consultoria para uma fazenda, até fui fazer isso uma vez e tal, né? Mas acabou que era uma coisa que não fazia tanto sentido, né? E também eu tinha um contato e a vivência muito grande. Eu nunca senti assim uma coisa assim de, puxa, falta, sabe? Eu tô falando de fazenda, eu não sei de fazenda. Não, eu fui criado dentro de fazenda. Tipo, eu sei lidar com o vaqueiro, eu sei lidar com o gado, eu entendo de N coisas, eu consigo estar em qualquer ambiente e conversar sobre coisas relacionadas ao agro de uma forma super tranquila e não é que assim, tipo, pô, isso aqui eu não entendo, tem que ficar quieto. Não, tipo, eu sei onde acha e, sabe, tem uma coisa bem tranquila. A questão da família e dos amigos, aí foi diferente. Por quê? Primeiro, a internet no Brasil, ela bombou de 99 até 2000. Foram os primeiros grandes portais. O IG nasceu nessa época, né? Tinham grandes investimentos. No agro também nasceram grandes portais nessa época, com muitos investimentos. E na virada de 99 para 2000, teve o bug do milênio. Sim. Né? Estamos voltando aqui, tipo, só dinossauros vão lembrar disso, né? O bug do milênio, que foi uma coisa que aumentou muito a tensão e o medo do mundo da tecnologia e que direcionou muito também investimentos para isso. E por uma série de motivos, a bolha da internet estourou. Então, no início de 2000, esse negócio começou a desandar. Quando eu me formei no final de 2001, que eu estava convidado para mexer com isso, a internet não era um sonho. A internet era um sonho que tinha dado errado. Porque os portais tinham quebrado, os projetos tinham desandado, nada estava funcionando. Não era uma coisa que, você está entrando no novo Google. Não, tipo, era um negócio, cara, isso aqui, a negada viajou e não existe e não funcionou, né? Ao mesmo tempo que você pensar em fazenda é a coisa mais tangível que existe. Totalmente tangível. É gado, é terra, é trator, é tangível 100%. E aí você fala pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, que você vai trabalhar com internet, você vai vender fumaça, né? Nem fumaça tem, né? O cara não pega em nada. Então eu lembro a frase do meu pai, tipo, falando, pô, esse negócio você vai mexer aí é legal, mas é tão etéreo, né? Porque é etéreo. E é verdade. Tipo, comparado com uma fazenda, assim, são os dois extremos, né? A fazenda, o tangível, e a internet, o etéreo. Deixa eu enxergar isso, curioso. Nesse momento vai falar com teu pai, tá lá o teu pai. Nesse momento, ele cuidava de uma fazenda? Sim, a fazenda dele. A fazenda dele. E os teus irmãos? Meus irmãos são mais novos. São quantos? 4 irmãos. Tenho 2 irmãos e 2 irmãs. A gente tem 5 filhos. Isso te ajudou um pouquinho. Porque os meus outros irmãos, nenhum foi para esse lado. Nenhum foi também. Mas nesse momento teu pai não sabia disso. Não, porque eu estava me formando e era mais velho, os outros, né? Mas a gente já tinha indicações. Eu acho que nenhum ia virar, não. Só para eu entender o contexto. Mas o meu pai também é super jovem, né? Meu pai, quando eu nasci, meu pai tinha 24 anos. Certo. Então, estava me formando com 23, meu pai não tinha nem 50 anos. Né? Então, ele estava de boas ainda. Estava de boa, não tinha uma coisa de continuidade, sucessão, assim, no sentido de meu pai está na flor da idade quando estou me formando. Então não tinha essa demanda de como fazer. Tá, assim. Já me citei, aí tu foi lá, ele disse, isso é meio etéreo. É meio etéreo. Né? E aí, como é que tu lidou com isso? Foi mais dele, foi mais da mãe, foi dos dois, foi dos amigos? Como é que foi esse contrafluxo, vamos dizer assim? Olha, é uma coisa muito curiosa isso, porque tipo, quando você é recém-formado, você morou numa república em Piracicaba, você é solteiro, não tem filho, não tem um peixe beta para criar, eu era muito barato.
né? Eu sou caro hoje, mas em 2001... comida é casa. Era muito barato. Eu alugava uma casa que eu dividia com outros 2 amigos que faziam mestrado na Exalc. Vivia uma vida boa, ia a pé pro trabalho. Tipo, gastava com comida e balada e tipo, sabe? Deu. Então, eu comecei ganhando um salário super baixo e ganhava mais do que eu tinha de mesada quando eu estava na faculdade, né? Então, assim, era barato ser independente naquela época, né? Não tinha passivos, não tinha custos, né? Plano de saúde, não tinha nada disso, né? Então, era muito diferente as exigências e, ao mesmo tempo, assim, eu tinha uma certeza, que eu não sei exatamente de onde vinha, que aquilo era coisa legal a fazer e que eu devia fazer aquilo e que ia ser uma aventura boa e uma coisa que eu ia desbravar. E não tinha uma coisa... Então não foi um dilema para ti? Mesmo que teu pai tenha dito que é etéreo, que os amigos tenham estranhado, nunca se tornou um dilema para ti, uma luta interna? Nunca foi uma luta interna e nunca foi uma coisa também assim, esses caras não estão acreditando em mim, eu vou provar que eu dou certo e tal. Também não tinha isso. Tipo, cara, Você seguia um fluxo. Um fluxo. Eu conheço isso porque eu também sigo esse fluxo. Então as coisas vão aparecendo, eu vou seguindo, ela vai dando certo aqui, eu vou para esse caminho e as coisas vão se abrindo, conhece outra pessoa, me leva para lá. Mas aqui tem algo importante para nós compartilhar, ouvindo vocês dois, com quem nos assiste. Não é mais ou menos assim? Sim. Tipo, Olha uma só. coisa de... As coisas vão acontecendo e vão fazendo sentido. Quando que desceram os anjos tocando trompete e disseram, tu vai trabalhar com marketing e gestão para o agronegócio e vai ser mentor? Nunca. Quando que desceram os anjos e disseram, tu vai ter o maior site de desenvolvimento no meu humano? Desceu. Que desceu o quê, cara? Deixa eu explicar. Primeiro você fez, depois Deixa eu explicar. Não é claramente de não descer os anjos, mas você tá atento, porque assim, eu faço a mesma coisa desde 2001 e eu faço coisas completamente diferentes desde 2001. Mas é disso que tu falou, tu seguiu o fluxo. Sim. Por que eu estou falando disso? Cara, vamos pegar o meu ponto, né? Técnico em pecuária, advogado, pós em marketing, mas um marketing totalmente defasado, que eu nem sei mais se eu sei aquilo. Graças a Deus você esqueceu. Cara, eu fiz uma pós-graduação. Olha, cara, eu tô impressionado aqui. Eu fiz uma pós-graduação em 1993, cara. Você fez com 13 anos? Você fez a pós-graduação? Rapaz, eu tenho 50, meu. E hoje eu trabalho com 50, desenvolvimento mas com tudo humano. funcionando. Forte. A camisa do Porto Seguro, né? Tipo, tinha um senhor no meu prédio que tinha essa camiseta. Só que ele tinha uns 70. O que eu quero compartilhar com as pessoas é que nesse exato instante tem muitas pessoas nos assistindo, tu que está nos assistindo, está em busca do tal propósito. Porque é verdade que todos temos um propósito, que todos somos feitos de alguns talentos para fazer alguma coisa, temos algumas habilidades, uns têm várias, tem que escolher. Mas o que me dói, o que me preocupa é a preocupação que as pessoas têm em saber qual é o seu propósito. E sim, tem recursos para isso. Dá para fazer aquele teste lá do Gallup. Descubra seus pontos fortes. Descubra seus pontos fortes. Dá para fazer o DISC, dá para fazer teste vocacional, dá para fazer tudo isso. Ainda assim, eu não encontrei nada mais poderoso do que colocar-se em movimento. Vida é movimento, né? Vida é movimento e seguir o fluxo. O que tu fez? Cara, tu fez o jornalzinho, tu não estava com uma intenção. Tu não estava nada. Aí o cara te chamou, tu não te perguntou, vou, não vou, tu só foi. Vou lá conversar. Vou lá, tu aceitou e tu foi indo. O Robson, seguindo um pouquinho a história do Robson, estava lá se debatendo com as questões da vida dele, foi parar no Tadashi, fez o treinamento, cara, é isso que eu quero para minha vida. Foi. Quando ele pensou resiliência humana, ele estava na praia, ele não pensou, vou fazer o maior site de autodesenvolvimento, de autoconhecimento do Brasil com o Instagram com 12 milhões de seguidores. Ele só fez. E aí vai descobrindo. E fez porque teve um ímpeto de que vai ser legal, né? Tudo isso que vocês estão falando veio uma frase do Resiliência Humana. Conheça pessoas diferentes. Perdão que eu tô... Horrível isso, vou mandar cortar. Tá bom, desculpa, então vamos começar de... Tem uma frase na Resiliência Humana que fala assim: conheça pessoas diferentes, cidades diferentes, religiões diferentes, idiomas diferentes e siga a vida em movimento, que as coisas vão se abrindo. Vão se mostrando. Porque você vai pegando um pouquinho de cada, vai tomando aquilo como quem preenche o seu coração. Propósito, se a gente for pensar, é colocar amor naquilo que a gente faz dentro das nossas habilidades, como o Marcel falou, e a vida se abre para você encontrar o seu caminho. Vai se mostrando. E aí você está falando de conhecer pessoas diferentes. Em 99 para 2000 eu morei nos Estados Unidos. Em 2007 eu voltei dos Estados Unidos para dar uma palestra.
E eu cheguei lá e falei, eu sou um idiota, tem 7 anos que eu não venho para cá. Eu tenho que vir todo ano para cá, que isso aqui é uma aula de marketing, um MBA e tal. Aí eu criei um plano de ir todo ano para os Estados Unidos. Aí em 2008, eu falei, eu vou criar o MBA do Miguel. Que é esse negócio de pessoas diferentes. Falei, a GV tem um MBA com um monte de aluno. O meu MBA vai ter só um aluno, vai ser eu mesmo. Aí como é que vai ser o meu MBA? Vai ser, eu quero ler 24 livros por ano, escolhidos a dedo. Eu quero conhecer 25 pessoas diferentes, novas, por ano. Porque não é 24. Porque eu coloquei esse Tu número. escolheu 25, tá O bom. MBA. É um mais. O MBA é meu, né? Tipo, se você quiser, você faz o seu com 24. Então. É um a mais, é porque um a mais que 24 livros. O próximo item é 26. E, não, o outro próximo é 2. Fazer 2 treinamentos fora do Brasil de temas relacionados com o meu grande tema do ano. Porque você vai fazer o MBA não é para aprender coisas novas e conhecer gente nova e aumentar seu rede de relacionamento. Eu fiz de uma forma muito mais intencional. E aí, disso que depois foi virar o meu produto o meu treinamento de gestão e de estratégia de negócio, que é o Agrotalento. Porque também tem uma outra coisa de você escutar o que as pessoas estão pedindo, estão te Cara, falando. isso é show. Escutar o que as pessoas estão te dizendo é show. Porque Eu eu estudei direito, estudei todo esse monte de Itália, estava fazendo um monte de coisa. E aí, lá pelas tantas, uma cliente, cara, nem sei se ela sabe, acho que eu já disse isso para ela. Ela era gerente da Caixa Econômica Federal em São Borja. E ela recebeu o trabalho de consultoria e outro, e viu palestra, e aí foi ver um curso de desenvolvimento humano. E ela disse assim, é isso aqui, Marcelo. É isso aqui que tu tem que fazer. E eu não fiz imediatamente, mas eu não esqueci, cara. Eu não esqueci. A vida vai dando volta. E aquilo vai trombando com você e tipo, cadê que você vai trazer de volta isso? E aí depois eu vou aos Estados Unidos falar com a Susan Kerr e ela diz, sinta seus sentimentos. E aí eu vou sentir os sentimentos e eu digo, cara... E eu já tinha feito Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos que leva ao encontro dos sentimentos. Eu digo, cara, é isso aqui. Então a gente luta contra a nossa natureza. Nós temos uma mente que idealiza o que é o certo. Por exemplo, eu fiz a faculdade de medicina, eu tenho que ser médico. Né? É só uma idealização. Quando às vezes não é isso. Um dos nossos principais professores do Décio é médico e é constelador hoje. E ele fez medicina, ele fazia operações cerebrais em criança. Neurocirurgião pediátrico. Sabe o que é isso, cara? Chego a ficar nervoso. Só de pensar. Sabe essa especialidade. Mas ao mesmo tempo eu acho que todo mundo, esse cara que eu não conheço, ele, tenho certeza que ele é um constelador melhor e diferente por conta das coisas que ele fez antes de ser constelador. Tudo nos compõe, tudo nos forma. E é isso que também as pessoas devem levar em conta, assim. Não é perdido. Não tem desperdício. Não tem é tipo, desperdício. Perdi, vou começar do zero. Você nunca começa do zero. A gente não usa exatamente, a gente não usa ipsis literis, mas aquilo nos forma, nos forja. Adoro essa palavra, nos forja, nos consubstancia. A nossa jornada nos consubstancia. Vê o nível de presença que tem que ter. Por exemplo, só para pegar esse exemplo do Décio, para ser um neurocirurgião pediatra. Cara, eu nem sei como é que se faz uma cirurgia dessas. Então, é o mesmo nível de presença que o Décio tem para, ao estar constelando, ele perceber coisas que a gente não entende de onde ele percebe, de onde ele capta. Parece não, todos temos um radar. Né? Inclusive, é ele que ensina. O nosso corpo é um radar. Uma antena. E ele está super sintonizado com essa antena. Em que medida ter sido um neurocirurgião pediátrico contribuiu? Então, ao invés... Certeza que tem que ter presença para operar o cérebro de alguém, É disso que eu estou falando. Ao invés de nós ficarmos esperando os anjos descerem do céu, tocando trompete, nos comunicar qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito, o que melhor nós podemos fazer é aproveitar as oportunidades que a vida nos dá e seguir em movimento. E o caminho, que é uma frase batida, mas as pessoas não entendem, o caminho se faz ao caminhar. Ou como disse a cliente de um cliente meu, e eu digo a partir de agora, dá o passo. Deus põe o chão. Cara, eu acho lindo isso, entende? Porque quando a gente olha, a gente não enxerga o caminho. A gente não enxerga o chão. A gente quer ter a mais absoluta certeza, a mais absoluta convicção de que é aquilo e aquilo vai dar certo, vai nos fazer feliz e rico. E eu fico esperando ter a mais absoluta certeza que é aquilo, que é o passo certo, que eu vou ser feliz e rico fazer aquilo. E a gente não sabe o que vai nos fazer feliz e rico. A gente só segue. E você fez direito, né?
eu dava palestras, eu era um especialista em mercado do boi, em mercado de bezerro, em mercado de carne, em exportações, em tendência da pecuária. Eu já fiz dezenas e dezenas de palestras sobre isso nos mais diferentes lugares do Brasil e fora do Brasil. Essa era a minha especialidade. Era contratado para fazer isso, era bem pago para fazer isso. Aí, só que eu conheço muita gente do meu mercado. As pessoas me conhecem, as pessoas gostam de mim. As pessoas me ligavam e falavam sempre a mesma frase. Só mudava o final. Miguel, você conhece um cara bom para... E aí ele falava o cargo que ele estava procurando. Gerente industrial da minha fábrica aqui em Goiás. Seu gerente comercial no Mato Grosso. Seu gerente dessa fazenda, desse confinamento. Isso é isso. Tipo, e aí a frase era sempre essa. Você conhece um cara bom para... Quando eu vi isso, eu falei... Pô, caras bons estão em falta. Tem uma oportunidade aí. Caras bons estão em falta. Aí eu falei isso para um amigo meu, ele falou, você vai montar uma empresa de headhunting, né, de contratação e tal? Eu falei, não, porque eu não sou hunter, eu sou farmer. Né? Eu não sou caçador, né? Eu sou produtor. Então eu vou fazer um programa que vai formar caras bons. Vou produzir. Vou produzir caras bons. E aí eu já tinha uma fome de desenvolvimento, de crescimento, de aprendizado. Que é né? teu. Que é meu. E ao mesmo tempo eu também eu tropecei demais nesse processo. Tipo, lá atrás eu vendia publicidade. Nunca ninguém me ensinou vendas. Eu não sabia nem qual livro ler de vendas. Eu não tinha para quem perguntar. Qual que é a bibliografia básica, chave de vendas? Você tinha que ir na livraria e ficava procurando uma coisa aleatória. Então não tinha nem para quem perguntar. Então foi muito difícil. E aí você vai atrás de achar um monte de coisa. Então, e ao mesmo tempo que as pessoas falam, agro, não sei o quê, como é que vende para o agro? Agro tem humanos, pô. Não tem ETs no agro, tem humanos. Então, as coisas são as mesmas, as questões são as mesmas. É tudo parecido, é tudo igual, na verdade. Porque, na essência, as pessoas são iguais. Aí eu vinha estudando influência, vinha estudando persuasão, vinha estudando vendas, negociação, uma série de coisas que eu usava para o meu negócio. Eu falava, isso aqui é uma coisa que forma um cara bom. Caras bons têm isso. E os caras bons que eu conheço desse mercado, eles têm isso, mas eles não sabem o nome. Eles não, eles aprenderam com a família, na história da vida. Na história, né? Tipo, pô, você deve ter uma habilidade comercial, de relacionamento e tal. Que, como você aprendeu isso? Vivendo, né? E tem gente que não aprendeu, mas tem como aprender isso. E eu falei, bom, vou montar um programa disso. Só que do dia que eu tive essa ideia, até o dia que eu lancei a primeira turma, demorou 2 anos. Porque eu tava, pô, quem sou eu para fazer isso? Duvidando, né? Será que eu dou conta? Será que eu sou capaz? Será que é uma mudança, né? Ao mesmo tempo que pessoas que gostam de mim e me conhecem, falavam, Miguel, você é o cara mais preparado do seu mercado para fazer isso. Não tem ninguém que nem está enxergando isso, muito menos tem competência para fazer isso. Mas era um salto gigante. De falar de gráfico de preços do boi e do bezerro, para ir para falar de liderança, gestão de pessoas e gestão de conflitos. Sabe, era uma mudança muito radical, né? E eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, né? Então, e também mas a gente acha que não sabe, Miguel. A gente acha. Cara, eu tenho 50 anos, 25 anos de empresa, 25 anos de casado, e eu suspeito que só agora eu estou confiando de verdade em mim. E eu ainda... Então eu tenho salvação ainda, então. Ainda não tenho certeza. Você está com quantos anos? Com 43. 45. Eu tenho o suspeito que recém eu estou confiando de verdade. Quando eu digo confiar de verdade, é ter mais confiança do que desconfiança. Só Sim. isso. Não é que você total confiança. Não é total. Você tá confiando é mais de 50%. É mais. Cara, e não é por falta de saber, e não é por falta de retorno dos clientes, não é por falta de resultado dos trabalhos. Mas algo na nossa jornada, né, das múltiplas conexões que a gente tem, que começa lá na existência, pré-concepção, concepção, gestação, parto, pós-parto, primeira infância, adolescência, idade adulta, algo nessa caminhada abala profundamente a nossa confiança. E não confundam, meus queridos. Até uns 7 anos, isso? 95% se forma até os 5. Números grosseiros, tá? Porque ninguém consegue medir isso. Disse que é isso. E não confunda autoimagem com autoconfiança. Autoimagem é uma imagem que eu tenho de mim. São as pessoas popularmente que a gente tem a sensação que se acham. É diferente.
é quem eu acho que eu sou. E autoconfiança é quem eu sinto que eu sou. Eu sempre tive uma boa imagem de mim mesmo. Eu não tenho uma má imagem de mim mesmo. Eu sei que eu fui estudioso, eu sei que eu fui trabalhador, eu sei que eu fui honesto. O que eu sei a meu respeito. Mas o que eu sinto a meu respeito. E eu venho na autoconfiança, Marcelo, daquilo que eu posso entregar de melhor para o outro. Cada vez mais eu fico mais confiante quando eu sei que eu sou bom em fazer network. Eu sei que eu sou bom em mostrar para as pessoas de uma linguagem mais fácil como chegar naquele objetivo. Quando eu sei o que eu estou fazendo e eu sei fazer de melhor, eu me sinto assim um pouco mais autoconfiante. Nesses 50 para mais aí. Porque o que aumenta a autoconfiança é prova, evidência. Mas precisa validar, né? Você tem evidências claras, inegáveis e repetidas de que você é bom de network. Você é bom de relacionamento. Então, se você olhar para as evidências, você vê que você pode... E a definição de autoconfiança que eu aprendi, que eu mais gosto, é a sensação... É uma sensação. De que eu vou dar um jeito. É uma sensação. Que tem caminho. Não é um saber. Não é que você sabe. É uma sensação. Eu tenho autoconfiança que vou dar conta de fazer tal coisa. Não, você sabe fazer aquilo, não é sobre saber, é sobre... Não, a gente vai dar um jeito. E é por isso que eu estou dizendo que eu tenho a desconfiança que eu estou chegando nesse lugarzinho aí. É muito curioso você falar isso, porque eu tenho uma coisa assim, tipo... Parece que eu tô ficando adulto agora. E por que eu digo desconfiança? Tem 43 anos, tem cabelo branco. E por que eu digo desconfiança? Porque eu tô muito alerta pra mente que mente, entendeu? Muito alerta. E aí quando tu fala assim, ó, sensação de que tu vai desatar. Eu tô fazendo uma coisa agora que eu já fiz mais vezes, que eu faço em alguma medida, mas que eu tô fazendo mais radicalmente agora. É palestra com 0 slide. 0 slide. Entrar e falar. Sabe? Entra e fala, tem um roteirinho, né? Compartilhei contigo um roteirinho, mas são 7 tópicos. Né? Não, é que depois que você tem os roteiros mentais, assim, e tal, você também fica... Mas ainda assim, pode a falar apresentação... de 3 minutos a 3 dias, Ainda assim, a apresentação é uma muleta, é uma segurança. Sim. Te dá confiança, tu não vai te perder. Tá, tu pega uma frase e tu desenvolve aquela frase, mas... E isso... Essa experiência de ter a sensação, mesma coisa, solução de problemas, né? Eu estou sentindo agora. Cara, vamos resolver. Eu não tinha isso. Eu era vamos fazer a reunião para marcar a reunião. Vamos fazer uma reunião? Aí fazer uma reunião. Tá, então vamos marcar mais uma reunião. Né? Muito bom. E experimentando isso... Resolve, né? Aos pouquinhos, é interessante. Porque é muito louco essa sensação, a tal da síndrome do impostor, né? Será que eu dou conta? Tu falasse isso. Será que eu vou dar conta? Será que eu sou capaz? E assim, ó... Eu tinha vergonha de falar para os outros que eu ia fazer. Tinha vergonha. Tipo, eu achava que, o nego vai rir da minha cara. Eu já tive isso também. Que absurdo. Que coisa ridícula. Eu tive que tomar um tapa na cara de um grande amigo e falar, você não tá vendendo droga, não? Vai vender seus treinamentos, vai vender espaço lá no Resiliência. Porque eu também tinha essa síndrome aí. Falar, será que é isso mesmo? E aí depois desse tempo, desse entender quem eu sou, quais são meus talentos, o que eu posso entregar de melhor para as pessoas, a coisa começou. Bum. Cara, prestem atenção, assim, ó, quem está nos assistindo. Eu gosto desses recortes, assim, ó. O Robson, ele é o líder, coordenador, proprietário do Resiliência Humana. Tem 12 milhões de seguidores. Vocês ouviram a dor dele? Ele é treinador comportamental do Instituto Tadashi Kadomoto, ITK, que é um dos maiores, mais sólidos, mais tradicionais, mais profícuos institutos de desenvolvimento humano do Brasil. Eu, Marcelo Se Humano... você fosse ruim, ele não ia te colocar lá, né? O Tadashi não ia falar, não, vem aí, né? Pois E ele tem todas essas... Ele deve entender um pouquinho de quem é bom nisso aí também, né? Então, ele tem todas essas sensações até hoje. Né? Eu, Marcelo, sou autor de um best-seller, né? E faço treinamentos há 25 anos e tenho as minhas inseguranças. O Miguel é disparado o melhor consultor do agronegócio no Brasil. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, não só pelo conhecimento técnico, mas pelo conhecimento tecnológico em gestão e marketing. E tem as dúvidas dele. Total. Por que eu estou falando isso? Porque eu preciso que tu olhe para nós não como seres superiores, não é essa a intenção, é justamente o contrário. Que tu olhe que mesmo nós tendo algumas conquistas, não foi depois que nós obtivemos total segurança, confiança, que nós nos isentamos de medo que nós caminhamos. Foi justamente o contrário. Foi o caminhar,
o passar pelos túneis de medo, os túneis de insegurança, os túneis de incerteza, os túneis de angústia, que foi nos dando musculatura emocional. Eu tenho muito claro isso. Todos os treinamentos de autodesenvolvimento que eu fiz, as mentorias que eu fiz, os processos de coach que eu fiz, meu Deus do céu, a terapia que eu fiz, todas as meditações me ajudaram. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que subir num palco com medo e ter 1000 pessoas te esperando, cara, me forjou, me trabalhou, malhou a minha alma, sabe? Porque eu subi com medo. Sim. Agora esse fim de semana tem Leis da Vida de novo, né? E no instante que nós gravamos esse podcast, hoje é terça? Sexta-feira tem Leis da Vida. E eu vou estar lá com medo de novo. E ter um podcast me deu medo, sabe? E fazer um evento do Conrado me deu medo. E falar no Mastermind do Vitor me deu medo. E fazer tudo isso com medo, seguir com medo, vai dando cada vez mais autoconfiança, né? Porque tu ficou 2 anos ali, ainda lidando com o teu medo. E depois, 2 anos depois, quando tu colocou, tu seguiu com medo. Se preparando, que não é... Que é uma... Ele fez entre aspas para quem não viu, tá? Que não é bem se preparando, que é adiando. É enrolando. Eu tava me enganando ali. Né? É afiando o machado. O machado já está afiado faz horas. Né? E certamente tu foi e tu não te sentia suficientemente preparado ainda. Eu gosto muito que o medo é um recurso de segurança. Ele é um grilo falante do que tem que fazer e não fazer. Mas ele é um bom conselheiro. Se você seguir o medo, ele fala, é aqui, vai. Você vai com uma força gigante. E quando eu entendi que o medo era o meu combustível para acessar a segurança, a coragem, a autoconfiança, a coisa flui e vai. O Tony Robbins, eu já vi ele fazer isso muitas vezes. Em dado momento, quando ele começa a falar de medo, ele chama alguém, pede alguém, né? Quem tem muito medo? Aí ele dá a mão para a pessoa e diz agora, eu sou teu medo. Para quem não sabe, o Tony teve gigantismo, então a mão dele é o dobro da minha mão, né? Eu já estive ao lado do Tony. Eu sou um assim. menino perto dele. E tu é grande. Né? Ele teve gigantismo, então é um mãozão, assim, né? Um mãozão, assim, não tem como sair daquela mãozona, assim. Ele pega a mão pela pessoa e diz, ok, eu sou o teu medo, agora te livra de mim. E a pessoa tenta se livrar dele. E aí a pessoa tenta e não consegue. E aí ele diz, e daí, vai conseguir ou não? Ele diz, não dá. Não tem como se livrar. Ele diz sim, é impossível se livrar do medo. E aí ele faz um movimento e pega a pessoa e vai conduzindo a pessoa para dançar. E aí ele dança com a pessoa. E ele diz, já que não dá para se livrar do medo, então bailemos com o medo. Dance com o medo. Dance com o medo. Viva com o medo. Siga com o medo. Utilize ele como seu par na vida, como a sua proteção na vida. Então essa imagem é muito bonita. Mas por falar nisso, quais eram os teus principais medos lá atrás, Miguel? Lá atrás quando? Bem atrás, quando tu era criança. Quando eu era criança, eu jogava bola muito mal. Né? Eu era, sempre fui bem ruim com esporte. Mas eu tenho uma coisa que foi muito marcante, que é meio que derrubou todas as outras coisas que, né? É que quando eu tinha 2 anos eu descobri que, quer dizer, eu não descobri, né? Minha família descobriu que eu tinha retinoblastoma, que é uma espécie de câncer no olho esquerdo. Então com 2 anos eu fui fazer uma cirurgia, tirou o olho, eu tenho uma prótese, eu tenho um olho de vidro no olho esquerdo. É mesmo, mas é o olho de vidro. Eu nunca imaginei, Miguel. É muito curioso isso, porque tem gente que me conhece há anos e não sabe que eu tenho olho de vidro, e tem gente que nos primeiros segundos fala, você tem uma coisa no olho aí e tal, É curioso a percepção. Eu tinha alguma coisa, mas eu também não me meto na vida alheia, né? E eu também não sou muito... É curioso porque o certo é fazer um olho novo, porque isso é uma obra de arte. É impressionante. Que eles pegam um molde e tal, e eles pintam um olho exatamente com as cores do seu olho. Eu tenho um olho que não é exatamente... marrom e tal. Então é pintado à mão o negócio, olhando de lado e comparando e tal. E você tem que fazer entre 3 e 5 anos fazer um novo. No início... Porque muda o olho? Ele vai estragando, ele vai arranhando, ele vai... O da gente não muda? Não. O que muda é a prótese. A prótese vai se deteriorando, né? E eu fui fazer um novo
em janeiro, fiz 2, na verdade, em 2 lugares diferentes, em janeiro e abril do ano passado, de 2021. E a última vez que eu tinha feito foi em janeiro de 98. Tinha mais de 20 anos que eu não fazia. Uau, Né? Então, e aí, quando eu fui fazer o novo, eu falei, cara, que vergonha. Porque ele já estava meio torto, já estava olhando para um lado mais torto, já estava mais... A cor já tinha perdido e tudo mais. Né? Tô falando, agora eu percebo. Né? E aí tem... E ele tem até algum movimento, assim, sabe? Se eu olhar para o lado, ele olha um pouquinho, não igual. Né? Mas isso, assim... É muito curioso que usar a palavra forjou de muitas formas. Positivas e negativas. Tipo, eu claramente me achava um cara esquisito, diferente, estranho e pior. Como não sentir-se assim? Pra mim era assim, era tipo, chegou no lugar, chegou tipo caolho, chegou um cara diferente. Ao mesmo tempo que eu estudei num colégio só de homens no Rio, extremamente tradicional, que é a escola do bullying do mundo. Ao mesmo tempo, o olho nunca foi o motivo da zoeira. É mesmo. Sabe-se lá por quê? Tinha algum tipo de respeito, assim, de tipo, esse tema aqui não mexe com isso, não. E era uma coisa não falada. Sabe? Tipo, você era zoada por todos os motivos possíveis, você era escrachado. Sabe-se lá o motivo, mas isso é muito bonito, porque né? Bullying afeta profundamente mas ao mesmo tempo a nossa forja, né? Forja. Né? Também, dependendo da dose, da força, dependendo, distorce e acaba. E eu já vi, quebra o espírito, né, quebra do cavalo, espírito, né? Quebra tipo, o espírito. Né? Se você já domou o cavalo... Como diz a minha avó, a minha sogra, não pode quebrar o capim. Né? Mas esse não negócio quebra de o capim. Quebrar o espírito, é verdade? Para algumas depois pessoas que quebra pode ser. Você tem alguém escutando aqui, a gente, que acha que quebrou o espírito. Eu vou te dar um exemplo. É possível voltar ao espírito? Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente fala quebrar o espírito, é causar uma marca muito profunda. Sim. Né? E eu vou chamar uma marca profunda que não é possível mais reparar. Na nossa jornada de 25 anos cuidando de pessoas, abuso, como regra, quebra o espírito. Nunca mais se resolve aquilo. Serena, acalma, tu aprende a lidar. Mas aquilo simplesmente não cessa definitivamente. A cicatriz sempre vai estar lá. Sim. Então eu posso pegar, vou olhar para a cicatriz, ela está aqui. Estou tudo bem com isso, mas ela continua aqui. Ó. Esse é um exemplo. E dependendo da intensidade do bullying, a pessoa vai dar conta, ela vive, ela lida, ela segue. Ela pode até tomar força, mas dependendo da intensidade, aquilo nunca mais sai. Por quê? Porque dependendo da idade que tu tá, e dependendo de tudo que tu traz também, existência, pré-concepção, na linguagem do Stanislav Grof, dependendo das tuas coex, né? Das tuas coex, que são, eu vou usar uma linguagem mais comum, só estou usando a técnica. Coex eu não entendi nada. Quem está escutando aí não entendeu, fica tranquilo, eu também disso. Não entendi nada. Né? Eu vou chamar de traumas que as pessoas entendem, só que os traumas não vêm só dessa vida. Vem da existência, pré-concepção, essa é uma linguagem minha, vem da gestação, da concepção, do parto. E conforme, se tu tem muitas coex de humilhação e vem um bullying muito forte, então reforça as coex, reforça os traumas que estão ocultos. Só reativa o que já existe. Mais do que reativa, potencializa. A tal ponto que depois pode ser que terapia ajude, que regressão ajude, que respiração holotrópica ajude, que hipnose ajude, que uma constelação ajude, mas algumas coisas nunca mais saem. Por isso que a gente costuma dizer, Miguel, que a gente não é livre. A gente não é completamente livre. Que essa é a 4ª lei da vida, né? Quem disse nós não somos livres é Bert Hellinger. E eu tentei expressar isso, as coex e tudo junto, na 4ª lei da vida, a vida é conexão. Somos determinados. E aí é quando quebrou e acabou. Mas vejam bem, quando quebrou o espírito, quebrou o capim, não é que a pessoa não tenha mais chance na vida. Mas aquilo lá quebrou e acabou. Não restaura mais. Tu lida com aquilo. Tu maneja com aquilo. Tu segue apesar daquilo. Mas sim, algumas dores são muito, muito intensas, muito profundas.
e marcam-nos indelevelmente. Indelevelmente. E eu vou seguir nesse capítulo aqui, eu estou começando a fazer, não é uma campanha, eu estou começando a falar. Porque isso, porque isso é uma coisa, incomoda isso, né? Incomoda porque a gente tem a sensação que a gente perde a liberdade. Eu não posso escrever minha história mais? Tipo, pode, parcialmente. Tipo, é tipo um aleijado? Tipo, como o olho, eu não tenho um olho, né? Só tenho uma prótese. E tu tá reescrevendo, mas essa tu não pode escrever mais. Não dá pra ter um olho, não dá pra falar, eu quero ter o olho de novo. É uma não boa tem. metáfora. É uma boa metáfora. Eu nunca mais vou ter uma alma isenta daquele abuso, eu nunca mais vou ter uma alma isenta de todo aquele bullying avassalador. Nunca mais. É uma boa metáfora. E incomoda, Miguel. E incomoda saber de que o que nos ensinaram com o nome de livre-arbítrio existe, mas não é tão grande quanto nos fizeram acreditar ser. E para ter um contraste... A cópia do livre-arbítrio foi boa. E para ter um contraste... digital aí. E para ter um contraste, eu chamei de... Nós temos, sim, o mínimo arbítrio. Só que, se nós atuarmos sobre esse mínimo arbítrio, nós temos a máxima vida, vou assim chamar. Se nós, ao invés de ficar brigando com o olho de vidro, até eu quero que tu volte, porque eu vi tu fazer uma palestra, eu quero que tu fale um pouquinho mais disso, porque é muito bonito, Miguel, tá? Nós vamos dar um passinho atrás. Quero que tu fale mais da tua jornada com isso. É bonito isso. Se tu puder desistir de ter um olho íntegro, um olho orgânico, desistir. Se eu puder desistir que não tivesse acontecido aquele abuso, se eu consigo me render a que sim, eu sofri bullying, e eu não ficar brigando, por que comigo? Por que meu pai não estava me cuidando? Por que meu pai me colocou naquela escola? Se eu não ficar lutando contra o que foi, é o primeiro grande passo. E eu posso ter uma vida muito saudável, mas nunca mais eu vou ser um não abusado, nunca mais vou ser um não alvo de bullying, um não aleijado, um não... Tem uma frase que a gente gosta muito, que é: o passado é inevitável. E o Tadashi fala, não existe borracha psicológica. É isso aí. Não existe borracha psicológica. Tu pode manejar com a dor psicológica, lidar com ela. Você tem uma mancha ali, você tem uma... Sim. E dependendo da intensidade, vão ficar macro, micro ou média sequelas o resto da vida. Porque ao mesmo tempo, assim, eu vejo que tem maneiras de você fingir que está resolvido meio que na força bruta. Isso. E aí o estrago é ainda maior. É ainda maior. Você fica arrogante, você fica um mala, ou você faz burradas maiores ainda. Repete. Tipo, teus filhos repetem também, porque vida é conexão e assim vai. Mas vamos dar um passinho atrás, porque eu acho que é bonitinho a tua jornada, como nós estávamos falando do que foi a tua dor, né? E tu disse, pô, a dor das dores foi quando eu me dei em conta que eu tinha o olho, como é que tu chama? Tipo, hoje eu tenho olho de vidro, né? Mas no início, o que eu me lembro é que eu fiz uma cirurgia e tirei o olho. E aí no início não tinha prótese. Uau. Eu usava um óculos, que aqui era uma lente normal e aqui era uma lente leitosa. Só que não era nem um óculos tipo o seu. Dá pra ver o olho olhando por aqui. Então eu me lembro de uma cena de uma prima minha, que é uma pessoa que eu adoro, que me adora, uma pessoa querida, amorosa, mas era uma criança da minha idade, curiosa. Chegou numa festa, o que ela fez? Ela veio olhar de lado e tipo, que parada é essa? Eu lembro dessa cena, tipo, dela olhando, não tinha nojo, não tinha vergonha, mas tipo uma curiosidade, tipo, esse aqui é um bicho diferente, né? No meio do jabutis tem um macaco aí, sabe? Tem um negócio claramente diferente aqui. Não tinha maldade nenhuma nela. Mas eu lembro dessa... Eu devia ter uns 2, 3 anos nessa cena. Eu lembro dessa cena, eu lembro onde eu tava. Sabe? Eu lembro vividamente, com cores disso, né? Ao mesmo tempo, isso me acompanhou inúmeras vezes. Eu já vi, assim... Meu pai, eu estar com meu pai num lugar e um cara chegar para ele e perguntar o que eu tinha no olho. E o meu pai falou, não tem nada não. E mudou de assunto, meio sem graça.
eu tinha vergonha. Ele estava tentando te proteger. Exato, totalmente. Tentando né, ele Minimizar. Ele me contou uma história que, assim, uma das coisas, maiores dores que ele já sentiu foi quando descobriu que eu tinha esse negócio e teve que fazer uma biópsia no osso. E aí precisaram coletar uma amostra de osso, acho que da minha bacia, e ele que me segurou. Né? Então, foi tipo, a coisa mais sofrida da minha vida foi segurar o meu filho. Sabe que algumas crianças fazer... ficam com ódio do pai nesse momento. Ah, é? E fica oculto. Ah. Porque liga aquela dor, quem que gerou a dor, e fica. Eu nem lembro da dor, sabe? Eu nem lembro. Né? E aí, assim, tinha todos os ambientes, eu achava que eu era o cara, tipo, em um segundo, as pessoas iam ver que eu era diferente, esquisito e defeituoso. Em um segundo. Que era instantâneo. E tu viveu um tempo sobre isso, cara. Já imaginou? Isso é sobre forte impacto emocional. Não, a vida inteira. Aí eu, tipo, fui morar em Piracicaba, já na faculdade. E aí, assim, tipo, por exemplo, com mulheres, né? Tipo, eu achava que eu não ia ficar com ninguém. Tipo, até ficava. Mas, assim, eu achava que ia ser um fracasso, tipo, terrível, né? Aí eu já tava no meio da faculdade. Eu, tipo, inventei uma zoeira pra lidar com isso. Eu ia pra um bar, tomava 2 ou 13 cervejas, né? Mais pra 13 do que pra 2. Chegava pra uma menina muito bonita, tirava meu olho de vidro e falava, tô de olho em você. Meu Deus. Eu fiz isso algumas vezes, no Brasil e nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos era I have an eye on you. Obviamente não funcionou essa cantada, né? Não, mas fazer isso começou a, tipo, a ter uma mudança de tipo, cara, lida com isso e vai pra frente, ficou mais leve. Que legal. Né? E aí aconteceu... Porque foi lidando com a verdade, foi mesmo que inconsciente, mergulha na verdade. Quanto mais oculta, quanto mais tu esconde. Mas, cara, eu tenho uma imagem da sombra, não sei se vai dar para ver aqui, ó. Ó a sombra, olha onde elas se cruzam. É onde é mais escura. Sombra na sombra da sombra. E quando tu esconde a tua dor, o teu medo, ele se alimenta de sombra. E quando tu trouxe para a luz o teu defeito... Que demais, cara, você falar isso, porque tem uma outra história disso, que é o seguinte. Em 2014, agosto de 2014, eu comprei um curso do Brandon Burchard, que chama World Greatest Speakers Training, o maior treinamento de palestrantes do mundo. É o nome bonito que eles deram. Que era ele que dava o treinamento de 4 dias. Um cara que é um cara de fisicalidade e de história, que chama Bo Eason, que é um ex-jogador da NFL, que é muito bom. E um voice coach, que tinha sido voice coach do Tony Robbins e era dele, que chama Roger Love. Então, era um ensinando a falar, o Brandon ensinando várias paradas e um ensinando fisicalidade no palco e contar a sua história. E aí esse negócio era o 2º ou 3º evento que eu ia nos Estados Unidos. E aí, como eu fazia evento no Brasil, lá tinha o esquema de comprar o VIP, né? Nos meus eventos não tinha isso. Falei, vou comprar o VIP para ver como é e tal, para entender a experiência e tal. Já tinha ido no outro, não tinha comprado e tal, porque eu quero fazer isso no Brasil também. E aí, nesse evento, tinha 3 níveis. Tinha o normal, tinha o VIP e tinha um negócio que chamava Ultimate Experience, que era o VIP mais o direito de você subir no palco e dar uma palestra de 3 minutos. E depois de 3 minutos de palestra, os 3 caras, mais uma mulher que tinha sido produtora de um programa de TV famosíssimo nos Estados Unidos, davam um feedback de 1 minuto cada um no cronômetro. E cada pessoa que subia no palco, você aprendia muito com o feedback que eles davam para o cara que estava lá no palco. E isso tinha umas 500 pessoas na plateia. E aí eu falei, eu vou comprar esse Ultimate Experience. Comprei o Ultimate Experience e a palestra era em inglês. 3 minutos. E aí quando eu tô lá no negócio, eu falei, cara, eu vou contar a história do olho. Eu vou contar a história da cantada. Eu vou contar a história do olho. Mais na luz ainda, maluco. Aí, e assim, eu nunca tinha contado essa história publicamente, cara. Muito menos em inglês. Muito menos num palco para 500 pessoas. Muito menos num negócio com o negócio. Tipo... Libertador. Aí eu subi lá e assim, tinha... Vida é verdade, tá? Pra quem gosta das leis da vida, é isso aí, ó. Praticando vida é verdade. Aí tinha, assim, umas 5 pessoas do Brasil.
eu lembro quando... E aí, ele não tinha ordem de chamada. Ele tinha uma lista de uns 40 caras que tinham comprado, pessoas que tinham comprado o Ultimate Experience, e ele chamava meio aleatório. Agora ele vai fazer uma rodada, aí vamos chamar uns 5, e aí chamava. Daqui a pouco, bom. Aí já acho que no primeiro dia não teve isso, já no segundo dia meio que logo, Miguel Cavalcante. Quando eu levantei, e tinha uns 5 brasileiros, assim, mais meninas do T-Home, não sei se é algum homem, eu lembro que elas olharam pra mim assim, tipo... Como se eu fosse o cordeiro a ser imolado. Tipo, coitado, vai lá, vai ser jogado aos leões. E assim, tinham caras famosos, caras que eu conhecia e tal, tipo, dos Estados Unidos mesmo, que iam lá e faziam palestras bostas, assim, de 3 minutos, né? Meu, eu subi lá e contei essa história do olho em 3 minutos. E, tipo, fui aplaudido de pé depois de contar a parada. Isso virou a chave pra ti. Completamente. E aí o feedback das pessoas foi incrível. Dos 4 caras que davam feedback, mas, assim, coisas, né? Tipo, ajustes pequenos, assim. Pô, ainda mais eu tinha falado em tom de voz e tal. Mas o cara, tipo, não, foi muito bom, não sei o quê. E aí aconteceu uma coisa muito maluca. Que quando eu desci do palco, as pessoas, os brasileiros que me receberam lá, tipo, estavam vibrando comigo. Vibrando. E antes eu tinha, tipo, tá sendo jogado aos leões, mas pra mim, assim, esse negócio que você tá falando da verdade é muito interessante, porque quando eu contei a história, foi aí que eu me libertei de verdade do negócio. Foi. E ao mesmo tempo, ficou claro pra mim que essa história do olho, de ter medo de chegar em menina e tal, era a maior bobagem do mundo. Ao mesmo tempo que era um baita medo gigante que eu tinha. E ao mesmo tempo eu percebi que eu tinha vários outros medos que eram iguaizinhos a esse medo. Que eram gigantes dentro de mim, mas que não tinha razão lógica nenhuma, que eu podia, tipo, tudo bem, eu sou o caolho, tenho olho de vidro, coisa esquisita, vai ter gente que vai achar estranho. Em várias situações fica com remela e tal, tipo, não é um olho normal, né? É um olho claramente inferior, mas, tipo, isso... posso viver muito bem com isso, né? Eu sou careca. E tem... E aí tinha N outras coisas que eram parecidas com isso. E aí eu comecei a contar essa de outro história. jeito. E aí, cada vez que eu contava a história, ficava mais leve. Sim, verdade. Eu não sei. Verdade. Posso falar uma coisa aqui, Marcelo? Eu não sei se quem está nos escutando sentiu o alívio na hora que ele estava contando a história. Claro. Eu dei uma respirada aqui até. Que é libertador. Porque é libertador. Você vivenciar isso é muito bom. E eu tô aqui refletindo, né, cara? Tem uma frase do Bert que diz assim: ali onde os nossos pais nos faltam, nós criamos força. E eu tô ampliando um pouquinho isso, cara. Porque nos últimos tempos eu tenho me perguntado como eu consegui trabalhar com a palavra. Tendo eu um problema de dicção que vocês captam um resquício agora, que já foi muito maior. Muito mais grave. Eu fiz bem pouco fonoaudiologia. A alma foi amadurecendo e eu fui integrando e eu vejo que fica cada vez melhor sem fono. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Mas eu não posso pensar. Se eu pensar, não sai. É tipo questão de pele, não é a pele é só o sintoma. Só sintoma. Isso aqui também é um sintoma de algo. Como que eu fui trabalhar com a palavra, cara? Porque tudo que eu faço é palavra. Tudo. E aí eu tô conjecturando o que muitos já falaram de outro jeito, que ali onde a vida nos falta, nós criamos força. Claro, não pode faltar demais para não quebrar o espírito. Sim. Mas se quebra numa medida. Mas só machuca, né? Se machuca bem, se machuca forte. Né? Pô, eu sou um cara que tem um olho só e as pessoas falam que eu tenho uma baita visão, né? Tu vês? E em alguma medida, eu não sei vergonha, em alguma medida tem uma cama elástica. O Marcel, tipo, mexe com a palavra e tem língua portuguesa, né? Em alguma medida tem um colchão, tem uma cama, uma rede de proteção que tu possa estar machucado nessa rede de proteção. E que essa rede de proteção, que pode ser família, que pode ser bons amigos, que pode ser terapia, que essa rede de proteção dê tempo de tu fazer uma cicatrização saudável, né? É isso que nos dá força.
é isso que nos dá força. Por que eu estou falando isso? Mas você está falando assim que tem que ter o cinto de segurança, tem que ter o colchão, mas a gente deve se expor ao risco, ao perigo, ao tombo, Digo a isso coisas também, que judiam e que machucam e digo que isso te também, batem. e digo que nós devemos olhar com carinho para o que sai fora dos nossos planos e o que sai fora das nossas expectativas. Porque como vida simplesmente é, vida não é bonita, nem feia, nem justa, nem injusta, ela está só acontecendo. Sim. Aquilo que está nos acontecendo, por mais que doa, e eu me sensibilizo muito com a tua história, e agora que eu estou vendo, e deve ser porque não foi pouca coisa para mim Sim, ninguém meu sabe problema o de peso dicção. da sua mochila, né? Não, porque ao contrário de ti, no primeiro grau meus colegas não mencionavam isso, mas meus grupos de amigos nem no segundo grau mencionavam isso. No meu tempo não era ensino fundamental e ensino médio, mas o meu grupo de amigos... No meu tempo também não. O meu grupo de amigos me bateu forte nisso. Magcel, diziam assim, meu apelido é bode, e eles não diziam bode, eles diziam bodgue, né? Tudo para tirar sarro de mim. Isso me machucava. E isso me fazia ficar ali. Eu não brigava com isso, mas eu estava lá e aquilo me batia, e me batia, e me batia. Então, tudo que nos acontece é para nos levar por mais. Essa frase é maravilhosa, entende? Então, olhem com bons olhos. O que faz? Músculo, Miguel. O que faltou para você não quebrar o espírito? É essa rede de proteção, sabe? Eu acho, veio o que era contigo, vamos conjecturar aqui. Eu acho que era me sentir amado pelos meus pais, eu me sentia amado pelos meus próprios amigos, mesmo que eles dissessem isso, né? Eu sempre tive muita ambição, era uma ambição assim, e ela está aqui até hoje. Ambição no pior e no melhor sentido. Por muito tempo no pior, no melhor, cada vez mais no melhor, cada vez menos no menor. Eu não sei em que medida, eu nunca permiti mostrar para meus amigos que eu era bom, mas eu não sei em que medida isso me deu força também, entendeu? Eu não sei em que medida... Vocês estão me zoando aqui, mas eu vou sair lá na frente. Mas não conscientemente. Mas você entrava no fluxo? Às vezes ele te zoava e você zoava ele ali um pouquinho com as coisas dele? Não. Você entrava na brincadeira? Não, eu ao contrário. Eu nunca gostei que tirassem sarro de pessoas. Mas você não entrava na brincadeira? Não. Falava... Não, eu só ficava quieto. Não, e você que é gordo e tal? Eu sempre fui o gordo. Eu só ficava quieto. Eu só ficava quieto, desviava o assunto e passava adiante. Eu fui o gordinho. Eu pesava 157 quilos. Tá? E a minha infância, o meu grande trauma era o gordo baleia, saco de areia. Só que eu levava isso na brincadeira e brincava com todo mundo. Mas era brincadeira ou era defesa? Eu acho que era brincadeira. Porque eu sempre fui amigo de todo mundo, eu tirava sarro de todo mundo brincava, era todo mundo amigo, todo mundo se aproximava. Tem uma outra coisa do olho. Eu não entrava nesse... Eu não ficava tomado, mas me doía. Mas tem uma outra coisa do olho que tem muito a ver com o que você está falando, que é o seguinte. Esse negócio do olho, que me fazia me sentir esquisito, estranho, diferente, de alguma forma, eu não sei explicar como, me fez desenvolver a habilidade de me relacionar com as pessoas. É isso. Eu chego nos lugares, eu fico amigo rápido da pessoa, eu conecto todo mundo, converso e tal, e consigo, ser interessante e agradável com um monte de gente. E veio daí, eu não sei explicar como, mas o olho de vidro e ser bom para lidar com gente... Porque a gente não sabe explicar. Né? E o gordinho também tem esse, né, o esquema. A vida está nos forjando, desenvolveu habilidades. Tinha um amigo do meu pai que era muito gordo, e ele falava, ser gordo é muito difícil, porque o gordo não pode nem brigar. Porque se o gordo tá brigando e tá batendo, olha lá, ó o gordo lá batendo no cara, que judiação. Aí se ele tá apanhando, ó que gordo mole. É isso que eu... sempre errado. É isso que eu tô conjecturando. E o que é entrar no fluxo, não lutar contra. Sim. Porque... E aí você cria essa habilidade, essa saber lidar e cria eu fico pensando a solução. Aqui, o quanto eu suportei as porradas da vida só por causa disso, entendeu? Porque você estava treinado, né? Você já tinha apanhado. Exatamente, né? é uma hipótese. Eu vou nos lugares que tem umas zoeiras e tal, as coisas sério que isso aqui é zoeira? Lá no São Bento, na terceira série, já foi. Então, da minha parte nesse tema, eu quero sublinhar isso. Assim, tá bom, ninguém acha bonito ter um olho machucado ou não ter um olho, pesar 100 e
57. 57 quilos. Não é gostoso estar nesse lugar, não é gostoso ter problema de dicção, definitivamente não é gostoso. Mas já que o destino nos deu essas bênçãos e essas maldições, porque onde estão as bênçãos estão as maldições, estão as bênçãos, que nós possamos, ao mínimo, fazer um esforço para olhar deste jeito, olhar com olhos de Deus, olhar com bons olhos. Se não a época lá, mas o quanto antes a gente puder olhar o que isso está fazendo comigo. Porque a criança não vai ter recurso para fazer isso, mas nós adultos, nesse exato momento, nós podemos estar passando por um desafio. Pode ser que o casamento esteja ruindo, pode ser que os negócios não estejam indo bem, pode ser que a gente esteja adoecendo, e aí a gente está se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? E quando, na verdade, é uma grande oportunidade de amadurecimento, de crescimento, e quanto antes nós nos apercebermos disso, e quanto antes nós fizermos disso uma bênção e não uma maldição, mais antes nós vamos tomar força nisso. Mas eu tô ouvindo você aqui, ainda estou lembrando na hora do quebrar o espírito, que é uma coisa que me incomoda muito, e eu acho que em alguns momentos ou eu quebrei ou eu passei perto de quebrar o espírito. E eu estou lembrando de um documentário que eu vi há bastante tempo, que eu não lembro nem o nome, nem exatamente qual que era o esporte, mas era um time, que eu não sei se de basquete ou alguma outra coisa, parecida com basquete, de paraplégicos. E aí, tipo, era um time campeão de americano que jogava e era só caras que tinham se acidentado, né? E caras que eram, tipo, malucos, idiotas e faziam burradas e bateram o carro, capotaram o carro, N coisas. E aí o cara conta a história da vida dele, tipo, como eu era antes e tal. E aí tem mais de um cara no filme que fala assim, é muito louco, mas eu tô muito melhor hoje de cadeira de rodas do que o idiota que eu era. Ah, isso é a coisa mais linda. Andando com as pernas e tudo, né? Sim. Tipo, eu sou um ser humano, Outra uma pessoa, performance, tudo meu é melhor hoje, né? Então, assim, pô, se alejar num acidente de carro é uma coisa que pode claramente quebrar o espírito. Pode. Né? E o que fez esse cara fortalecer, né? Aí é multifator, cara. É muito difícil a gente chegar nisso. Eu sei essa dúvida. Eu também já me perguntei Não, porque assim... por que uma criança que nasce em berço esplêndido tô- se atrapalha tudo e um menino de rua Sim. vira um mega empresário. É, São essas múltiplas conexões. sim. Sabe Mas do Vida e o Conexão? que tem de pontos em comum? O que tem de pontos a olhar? O que são pontos luminosos nesse processo de um cara que fez a quebra de espírito, fez o osso onde quebrou, ficou mais forte ali. mais forte ali do que em qualquer outro lugar? Eu já olhei muitas vezes para isso, Miguel, porque eu sou um atento observador da realidade, cara. Eu poderia dizer que foi o modo como ele escolheu olhar. Tá, mas por que um olha de um jeito e o outro olha do outro? Sim, e como que olha, né? E como que olha olha desse jeito, né? Isto é absolutamente misterioso. Eu não consigo te dar uma resposta e duvido que alguém dê essa resposta e torço que alguém dê essa resposta, porque a pessoa que Vai der ser essa útil pra resposta caramba. vai ser muito útil. Sim. Mas eu já observei atentamente. E aí tu tem várias situações semelhantes, gêmeos univitelinos. Não, é que realmente tem gente que vai escolher caminhos diferentes, mas, tipo, você acha que tem algum jeito de quebrou o espírito, restaurar o espírito? Mas quando quebra, não quebra totalmente também. Tu ora, Você fala quebra uma parte, entende? Ah. Não quebra tudo, cara. Por isso que a pessoa segue. Você fala isso, você fala, quebrei o osso onde calcifica mais forte. Quando calcifica mais forte, eu estou unindo duas partes que foram separadas. Talvez quando a gente quebra o espírito, duas partes nossas foram separadas. E talvez a gente buscar a união dessas duas partes dentro de nós, buscar a autoconfiança lá dentro, com um aprendizado, um ressignificar, talvez faça essa volta do espírito tá aqui do meu lado. Mas, de novo, eu concordo com o Marcel. Eu caí de moto agora, quase morri, acordei dentro da máquina de... Como é aquela máquina lá, chata pra caramba? De Ressonância. Ressonância. Deus Você falando, achou que estava indo pro céu? Deus falando assim pra mim, acorda aí que você não vai não, fi. Mas a marca tá aqui todo dia, eu olho, eu tenho um filho, eu tenho que me cuidar, eu tenho que me precaver. Então o espírito da moto foi meio... Mas eu ainda tenho a moto ali, dou umas voltinhas, mas agora mais devagar. Entende? Então é isso. Eu tenho um amigo que vendeu a moto e tá comprando de novo. A gente refazer essa conexão aonde foi quebrada a nossa confiança.
né? Eu estou refazendo a minha confiança em subir na moto de novo. Então acho que é por esse caminho a gente fazer calcificar dentro de nós, mas a cicatriz vai estar lá. Cara, Mas você conseguiria voltar a andar de moto Já estou andando. mais agressivo do que você andava antes? Não, não era agressivo. Minha moto não passa de 60 por hora. Eu tava parado no farol, o cara bateu atrás de mim. Ah, a gente não tem controle disso, mas isso é Sim, uma outra sim. história. A vida é. Eu acho que isso é a vida Claro. é. E eu tenho uma frase que eu não lembro quem você podia falou. ter morrido, né? Pô, sim, e tem uma frase que alguém falou, não sei quem é o autor e desculpa não dar a frase, mas talvez o seu maior trauma esteja ligado ao seu propósito. Seu maior É trauma, muito possível. sua maior dor, talvez esteja ligado ao seu É propósito. muito possível. Sim? Então, que você leve isso como essa dor, que você possa ajudar outras pessoas a não passar por essa situação que você passou. Ou superar essa situação. Isso. Ótimo. Miguel, nós estamos chegando no finalzinho do nosso bate-papo. E Eu nem vi quanto tempo passou, Aula mas de- foi rápido. Aula de terapia aqui. Passou. E eu ia caminhar outro caminho, mas ali no relógio que agora o tempo se foi. Eu quero te ouvir uma coisa que é importante, que quase sempre a gente pergunta, não é sempre, né? Mas é importante. Qual o papel, qual a importância que as tuas jornadas, as tuas práticas de autoconhecimento têm para que tu chegue aonde tu estás hoje, do jeito que tu estás? Autoconhecimento, treinamento, terapia. Isso teve relevância na tua jornada? E que relevância teve? Que ganhos tu teve? Porque isso pode ajudar algumas pessoas. Poxa, tem muito, né? E assim, eu sempre fui um buscador disso e sem saber muito onde buscar. Então, tipo, tô lembrando aqui a primeira vez que um amigo meu falou para eu ler, tipo, 7 Hábitos do Stephen Covey. Eu fui lá, comprei no mesmo dia e comecei a ler. Depois eu fiquei amigo de um outro cara que era autor de um livro. Ele falou para ler Tony Robbins. Eu fui ler Tony Robbins e começou a mexer comigo. E aí depois, por 2008, 2007, eu comecei a fazer terapia. E de lá para cá, sempre buscando coisas, né, novas e interessantes. Então, né, sempre procurando aprender e cavucar, né? Tem gente que fala, Eu chamo Miguel, cavocar também. Miguel, você é a pessoa que eu conheço que mais está aberta a se perguntar e a cavucar e ir atrás de coisas e querer entender e querer trabalhar e querer enfrentar a verdade e se descobrir. Então, né, tipo, tem quase 2 anos que eu me divorciei e antes de me divorciar teve 5 anos aí de trabalhos e tal. Então, tipo, você imaginar de terapia em grupo, terapia individual, constelação familiar, tipo, passando por ayahuasca, tipo, as coisas mais diferentes possíveis com a mesma pergunta, com a mesma, tipo, qual que é a questão? Como é que você quer mesmo? Quem que você é? E aprendendo nisso e procurando olhar para a sombra, procurando olhar para as minhas questões, para os meus medos, para os meus defeitos, né? Tipo, isso é importante demais, assim, tipo, muito quem eu sou, assim, tipo, Num muito, esforço hercúleo, como diria minha mãe, se tu pudesse sintetizar a tua maior conquista do fato de tu ter te permitido te conhecer profundamente. Depois que tu te conheceu mais profundamente, qual foi a tua grande conquista? Ou o grande resultado desse processo principal? Eu não sei o que é, mas o que me veio agora foi auto-perdão. Consegui olhar para as coisas e tipo, putz, tá bom, tá perdoado. É isso mesmo. E eu já vi várias vezes que era mais difícil eu me perdoar do que outras pessoas me perdoarem, Sempre é. né? Então, tipo, isso... E é um trabalho constante também. Constante. Tipo, eu não sei outras pessoas, mas eu sou muito bom de pegar o chicote pra mim mesmo, assim, sabe? Tipo, e ficar, tipo... Isso é o problema da humanidade hoje. Sim, então... E tu sabe que isso dá mais uns 17 podcasts, Nossa muito embora a Bert tenha dito, vou falar disso, nunca mais falarei a respeito, Bert. Quando ele escreveu A Igreja e Seus Deuses, né? As Igrejas e Seu Deus, ou A Igreja e Seu Deus, nunca sei. Mas ele não acredita noutro perdão a não ser o auto-perdão. Sim, faz sentido. E eu não acredito também, eu estou absolutamente convencido. Mas isso eu vou deixar as pessoas loucas com isso, porque agora nós estamos chegando no finalzinho e eu quero saber, Miguel Cavalcante, aquela pergunta
que nós já ouvimos muitas vezes, mas a gente faz aqui, é bem gostoso. Querido, por que valeu a pena participar do Vida é Podcast? Toma tempo. Puxa vida, valeu muito a pena, porque a gente teve uma conversa inesperada, pelo menos não planejada para mim. Eu vim aqui, assim... as melhores conversas que eu tive já em podcast foram que eu procurei ir o mais desarmado possível. O americano chama de kimono aberto. Né? E menos, assim, procurando estar mais na minha essência ali, menos, né, querendo parecer alguma coisa. E a gente foi por caminhos que eu não esperava. Tipo, né, eu tive reflexões muito interessantes sobre a história do olho e sobre a história de contar a história do olho. De acessar ainda mais isso, né? Tipo, vida é verdade. Né? Então, viver a verdade dá mais força, né? Isso foi muito forte. E a outra coisa, assim, que eu acho que não está terminado, mas é uma questão muito interessante para olhar, é essa questão do quebrar o espírito. Isso é uma coisa que tem me incomodado muito, assim. Talvez seja uma expressão muito forte para falar, mas eu acho que tem alguns momentos, algumas situações minhas que, de alguma forma, o espírito foi quebrado ali. E eu estou no processo de resgatar isso. Lindo. E eu acredito que dá para resgatar. Ou talvez não resgatar, mas fazer outro. Ou fazer de uma forma diferente. E dá para ser, tipo, eu mesmo de um jeito mais completo e melhor. Me surge uma imagem, querido. Sim. Eu falei que não quebra todo o espírito, que quebra uma parte. Sim. E a imagem que me surge para tu entenderes, agora acho que vai fazer sentido para ti. O meu compadre, Patrício Nunes da Silva, ele teve um aneurisma, ou um derrame, bem jovem. Ele era recém-casado. E algumas palavras sumiram. E ali onde houve as rupturas, nunca mais se reconstrói. Sim. Então, seria como partes do espírito dele que estavam quebradas. Mas o médico disse, outras partes... Outras conexões serão feitas. Serão feitas e vão suprir. E é disso que nós estamos falando. Que lá onde ficou machucado, acabou. Mas que é possível seguir apesar disso. Sim. E aí, via de regra, isso só é possível, aí sim, com ajuda externa. Aí podemos escolher meditação, terapia, mentoria, coaching, treinamentos, imersões. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu acredito que o primeiro passo para refazer essas novas conexões, esses novos caminhos, essas novas áreas, para que outra parte do meu espírito assuma aquela que foi quebrada, é desistir de reconstruir aquela. É saber aonde não tem mais volta. Surrender, né? É se render. Render-se. Render-se é a palavra mais poderosa que a humanidade precisa ouvir e fazer. Porque foi, querido, e a tua história indica isso, é linda, e a tua história vai servir para milhares de pessoas. Quando tu te rendeu ao teu olho de vidro, quando tu começou a oferecer para as meninas, e especialmente quando tu subiu num palco e falou disso, tu te rendeu. Eu sou esse. Tu não lutou contra. E ali tu adquiriu novas habilidades que fazem, Miguel, o teu olho de vidro sumir, querido. E não é porque ele é bem feito. Sim. É porque tu não põe atenção nele. Ele some, Miguel. A gente vê que tem algo, mas ele some porque tu não põe atenção nele. Sim. E quem é que fica ao entorno da caca que a gente faz? Somos nós mesmos, é o chicote. Sim. Então, esse é um bom caminho, sim. Lá quebrou, lá eu não reconstruo mais. Uma partezinha de mim, isso aqui eu não dou conta mais. Mas tem outras partes minhas que podem se fortalecer. Nossa, que legal que você falou isso, até porque me deu uma tranquilidade maior, um alívio, porque eu tava terminando aqui, tipo, falando, não, o Marcel tá viajando, tem como reconstruir o espírito. Isso, querido. E é muito curioso porque, tipo,
zero tava planejando de falar sobre quebrar o espírito num negócio que está sendo gravado e milhares de pessoas vão ver, né? Tipo, é uma conversa que eu falaria com você silenciosamente, tipo, né? Com um amigo que eu gosto muito, num momento super íntimo e reservado, né? Então, mas ao mesmo tempo que falar sobre isso muitas vezes vai ser a coisa mais importante, porque esses assuntos proibidos que a gente precisa falar. Sim. Né, de outras quantas pessoas têm o espírito quebrado e não sabem o que fazer com isso. Exatamente. Ou não sabe, estão fazendo coisas erradas em relação a isso. Então, esse negócio que você está falando aqui de se render e de não tentar consertar exatamente naquele lugar, mas como o cérebro, né? Tipo, aquela conexão não existe mais, mas podem outras milhares podem ser feitas e pode ficar com um cérebro ainda melhor e diferente do que você tinha. Acho que é um caminho muito interessante para olhar para isso e, né? E tudo isso é uma imagem, né? Quebrar o espírito é uma imagem, porque... Não, é que Miguel, deixa eu te fazer uma pergunta. Quando um cavalo, você falou que quebra o espírito, e você põe para ele correr de novo lá numa planície, onde ele se sente livre de novo, o espírito não volta? Alguns não. Parece que não. Tá. Para alguns não. Né? Exatamente. Tipo, tem uma coisa que essa é uma... Eu tô vindo mais no selvagem para entender. Essa é a metáfora. Como você conhece. Essa é a metáfora que mais me marca e me incomoda, porque é justamente isso. Você pegar tipo, o cavalo mais selvagem, você pode amansar ele até certo ponto, ou você pode passar do limite e quebrar ele. E aí ele não tem mais. Ele não tem mais um fogo interno, uma ânsia interna. Tipo, uma coisa. E o cavalo, tipo, eu sou criado em fazenda e eu nunca tive cachorro. Então as pessoas têm uma ligação com um cachorro enorme. Eu não tenho nenhuma ligação com cachorro. Eu tenho ligação com um cavalo. E aí, se você vê o filme Avatar, que o cara monta num dragão e conecta o cabelo dele com o cabelo do dragão, aquilo é com o cavalo, é a mesma coisa, só que você conecta com a perna, o seu corpo. Você vira um bicho só, quando você está conectado com o cavalo de verdade. Né? E o cavalo é um bicho que se entrega. É um bicho que tem um espírito incrível ali de fazer as coisas e de querer. Você está correndo atrás de uma vaca montado num cavalo. O cavalo tá ali querendo pegar mais do que você e cercando e fazendo a orelha, olhando. E tipo, tem um espírito. E você pode quebrar o espírito. Para você ter uma ideia, é possível matar um cavalo correndo com ele. Um cavalo fiel e um cavalo dedicado. Ele vai até a morte. Ele vai até a morte. Ele se entrega. Né? Então, sim, é possível quebrar o espírito do cavalo. Disso. Só que a gente não é cavalo, né? Mas nós, como seres da natureza, não somos, e a nossa diferença é que a gente pensa a respeito e pode reconstruir as partes. Sim. Essa é a diferença. Mas também, em alguma medida, nós somos machucados profundamente e eternamente. Eu acho que melhor do que quebrar o espírito nós somos machucados profundamente e eternamente. Acho que essa é uma boa imagem. Quebrar o espírito é forte mesmo. Então, é tudo jogo de palavras, mas é para a gente entender melhor. Nós somos, sim, machucados profundamente e eternamente. E todos seremos e todos machucaremos também, tá bom? Sim. Agora, o que eu faço depois disso, aí, para mim, é o caminho do autoconhecimento. E talvez tenha uma coisa assim que me veio aqui, é que quando você falou o negócio do quebrar o espírito não volta e tal, tipo, eu fiquei meio, tipo, vou usar uma palavra que talvez não seja melhor, mas fiquei meio emputecido. Eu falei, não é possível. Tem que ter um jeito. Sabe, tipo... Por isso que são 9 as leis da vida. Vida é concordância e depois eu faço o movimento. Vida é movimento. Eu vou me mexer. Isso, né? Mas é que em algumas áreas a gente tem que saber reconhecer onde eu tenho que concordar primeiro. Eu faço o movimento que vira semeadura e que vira colheita. Mas se eu fizer o movimento no sentido de reverter o irreversível, eu perco energia. Sim. A quando saber que é uma coisa ou outra? Aí é o caminho da sabedoria e do autoconhecimento que vai dar. Por que valeu a pena para ti, Robson Amushi? Primeiro eu quero agradecer, Miguel, que riqueza desse podcast. Agradecer a você, Marcel, pelo estar na mesma bancada. É uma alegria tê-lo conosco. Muito bom mesmo. Primeira coisa, o ceticismo, ter pessoas que possam dar o feedback para a gente poder crescer. Não é um conflito, é um confronto onde eu possa crescer. Que cada pessoa que passe na nossa vida, a gente tire um aprendizado e
Eu gosto de fazer listas. Aprendi com um grande amigo, Fabrício Saiter, que faz live no Resiliência Humana também. Faz uma lista de todas as pessoas que passaram na sua vida e escreve do lado os aprendizados que você teve. Eu venho fazendo isso a cada vez. Demais. E vou fazer de você e depois legal. vou te mandar. Eu quero ver muito, cara. Porque foi muito legal. E para quem está nos ouvindo, se essa conversa te tocou e você conhece alguém que está aí paralisado dentro dessa sombra, desse espírito quebrado, dessa grama cortada? Quebrada. Manda esse podcast. Porque quanta riqueza, eu tô até emocionado de tanta transformação que esse papo trouxe para mim, de que eu posso mostrar minha vulnerabilidade, minha sombra, concordar com ela, reverenciar, tirar um grande aprendizado e me movimentar para ensinar e ajudar as pessoas a superarem isso. Então, muito obrigado de coração. Muito bem. Para mim valeu a pena porque eu pude revisitar a minha história por intermédio da história do Miguel e do Robson e fazer contato cada vez mais com o que eu entendo que é a grande libertação do ser humano, que é a nossa humanidade, né? O quão humanos nós somos e o quanto a dor faz parte dessa jornada e o quanto a dor é só um fortalecedor, é só uma proteção. E eu vejo que quanto mais eu falo da minha história, assim, sem reservas, né? Mais isso se elabora, a melhor palavra que eu gosto é isso se integra, isso faz parte de mim. Este é quem eu sou. Em dado momento foi lindo aqui. Nós éramos 3 problemáticos, 3 defeituosos, né? 3 feridos pela vida, e isso não impediu que nós fluíssemos e fizéssemos boas ajudas e servíssemos a tantas pessoas. Eu tenho certeza, sim, Robson, que esse podcast vai tocar muitas almas. Eu reforço o pedido do Robson. Por favor, curta este podcast, envie, compartilhe e se inscreva no canal Videia Podcast, marque o sininho aí para ser notificado quando sair uma nova edição. Quero agradecer ao Sérgio, abana para mim aí, Sérgio, no meio do biombo. Quero agradecer o Miguel, ao Robson, meu querido. Ah, tu vai colocar os Instagrams? Estou aqui, tá na mão. Ele já está colocando os Instagrams aqui no final do podcast. M Cavalcante com I no final. M Cavalcante com I no final. O meu, acho que tu já sabe, do Robson também, né? É isso aí. Então tá bom. Queridos, esta foi mais uma edição. Bota a musiquinha que eu gosto. Essa foi mais uma edição do Vida é Podcast. É uma alegria poder contribuir para a jornada do autodesenvolvimento de vocês, que vocês possam apreciar a vida ainda mais, cada vez mais. Forte, carinhoso abraço. Fomos! Obrigado. Obrigado. Que demais, cara. Nossa.